Boa noite, amigos. Uma fazenda produtiva, onde está plantado milho, plantado aveia, e há 200 bois e 200 bubalinos. Foi invadida por pessoas que se dizem ser do movimento Sem Terra. Só que chegaram com 4 ou 5 caminhonetes, 2 ônibus e armados. De arma de fogo, facão, foice. Expulsaram o rapaz que trabalha, o trabalhador rural, que toma conta da fazenda. Ele, a esposa e a filha obrigaram os 3 a saírem da propriedade só com a roupa do corpo, sem nada, sem documento, sem roupa, sem nada. Eles estão dormindo em fazendas próximas, na casa de um, na casa de outro. E parece que a justiça agora que determina, isso já faz aí uns dias, agora que teria determinado a reintegração de posse. Mas até agora nem a polícia militar compareceu a Borrasópolis, que fica aqui na região aí, não muito longe de Maringá e de Londrina. Olha, o pessoal continua invadindo terras produtivas do Brasil. E, minha gente, porque eles não obedecem à lei, não tem medo de lei. Boa noite, Marcelo. Oi, boa noite para todos. E para começar o programa, quero lembrar uma sugestão, né? Aproveite amanhã para ir na Hashimitsu. A Hashimitsu é a melhor doceria de Londrina. Agora em 4 endereços. Loja principal no Jardim Bela Suíça, na Avenida JK, no aeroporto de Londrina, e a nova loja na Galeria Alameda Jardino, na Gleba Palhano. Hashimitsu, também aberto aos domingos. E continua também a promoção no Gin-Gin. Que sua sorte está preparando para você. Participe da promoção Mais Sabor, Mais Sorte da Gin-Gin Wok. Você concorre a um kit para deixar sua casa do jeito que você sempre quis e a mais de 60 máquinas de café expresso. Peça uma refeição, mais bebidas, sobremesa e participe. Você pode conferir o programa Militão e Militão e a entrevista de hoje, inclusive, que daqui a pouco faremos com o professor Joel de Souza, no Facebook, né? Programa Militão e Militão, vá lá. Muita gente está entrando. Um abraço ao Silas Patrício, a Gesiane, a Letieri, entre outros que passaram a conferir o programa Militão também pelo Facebook. Aqui conosco está o professor e consultor Joel de Souza, do Instituto Real. Boa noite, Joel, como vai? Boa noite, Marcelo, boa noite, Militão, boa noite a todos vocês. O Joel, aqui no programa de hoje, dá sequência à nova série que esse ano ele trouxe ao programa, Pensamento Empreendedor, a Gestão da Excelência. O tema de hoje, né? 5 fatores que determinam o sucesso de uma empresa. 5, hein, João? Não é brincadeira. Dá uma palhinha desses fatores. Existem muitos fatores que influenciam no sucesso da sua companhia, da sua empresa. Hoje vamos destacar 5 fatores principais. Quais são eles? Primeiro fator, pessoas. Segundo fator, gestão. Terceiro fator, vendas. Quarto fator, o lucro. E o quinto fator, capital de giro. Professor Joel, você citou aí o número 1, que são as pessoas. Pessoas. É fundamental para o sucesso de uma companhia ter pessoas qualificadas, com elevado nível de competência, que entendam do negócio, que sabem realmente o que estão fazendo e pessoas que consigam gerar resultados. Eu não vou conseguir o sucesso da minha companhia com pessoas que só conhecem as coisas teoricamente. Precisa haver senso prático, precisa haver sabedoria prática. Aí sim eu vou conseguir obter sucesso com o meu negócio. Ô Joel, a meritocracia favorece a valorização das pessoas? Todas as pessoas, todos os profissionais de alta performance, eles gostam, desejam e querem trabalhar num ambiente em que a meritocracia tem valor. Por quê? Porque a meritocracia, ela reconhece os resultados que você proporciona para aquela companhia. A meritocracia deixa de lado o favoritismo. A meritocracia não leva em conta se é parente ou não é parente. A meritocracia valoriza a sua competência e os resultados que você é capaz de gerar. Professor Joel, presidente do Instituto Real,
qual tem sido o principal problema com a performance dos colaboradores? Militão, existe um pensamento que diz assim, o problema não é a falta de conhecimento, o problema é a ilusão de ter o conhecimento quando se não tem. Quando você não tem o conhecimento e acredita que tem, isso gera vários problemas. E temos várias pessoas, vários profissionais em posições importantes que não detêm a competência necessária para conduzir os assuntos daquela área. Isso sim tem prejudicado muitas empresas. Então, vivem do quê? Do auto-engano. Então, não permita isso na sua companhia. Faça uma avaliação real se o profissional em determinada posição possui a qualificação para aquela posição. E se ele está em linha, alinhado com os objetivos da companhia. Será que ele consegue proporcionar os resultados do tamanho que a companhia precisa e o mercado exige? E Joel, o que é a esteira da performance que você sempre fala nas suas palestras? A esteira da performance é o seguinte, imagine que você está em cima de uma esteira que está indo na direção contrária, ou seja, para permanecer no mesmo lugar você terá que se movimentar. Para avançar, terá que se movimentar numa velocidade superior à dessa esteira. E se você ficar parado, essa esteira vai tirar você do mercado. Então recebemos um currículo que o profissional, nos anos 80, era diretor nacional de vendas. Nos anos 90, ele era um supervisor de vendas. Nos anos 2000, ele era um vendedor. Em 2010, ele era frentista num posto de combustível. Então veja, ele parou no tempo e o mercado foi fazendo os ajustes. Não dá para ser mais diretor, vai ser supervisor, não dá para ser supervisor, vai ser vendedor, não dá para ser vendedor, foi até essa outra função. Não que exista algum demérito no final ele estar trabalhando como um frentista num posto de combustível, de forma alguma. Uma profissão digna, belíssima. O problema é que isso é resultado da falta de interesse dele por buscar novos conhecimentos e se manter atualizado. Então isso é uma consequência e não um objetivo. Joel, qual é o significado de gestão? Gestão significa 3 coisas básicas. O seu modelo de decisão, o seu modelo de organização e o seu modelo de controle. Então, toda vez que falarmos de gestão, estamos falando de decisão, organização e controle. Como é que você toma as decisões na sua companhia? Com base no que você toma essas decisões? Qual é o nível de organização que você implementa na companhia, na empresa? E qual o nível de controle que você tem? Como é que você controla aquilo que você pretende fazer gestão? Se você não tem um controle, não tem efeito essa gestão. E Joel, qual é o nível de gestão das empresas locais? De uma forma geral, esqueçam as exceções. De uma forma geral, é nível médio. Nível médio porque existem muitas oportunidades para melhorar. Podemos ainda fazer as coisas de uma maneira mais profissional, com mais planejamento, com uma visão mais antecipada. Ainda se fazem muitas coisas de última hora. E aí a qualidade da decisão sofre com isso. Então, a gestão nas companhias da nossa região a gestão pode sim ser aperfeiçoada, melhorada. Temos muito espaço para isso. E lembre-se, essa gestão é um processo de melhoria contínua. Você não vai dizer, olha, atingi um nível de excelência, posso parar aí. Não, não é possível. Joel, e quais são então as recomendações, as suas recomendações de gestão? Primeira coisa é trazer pessoas com nível superior de qualificação. Trazer pessoas para a sua empresa que estejam acostumadas a gerar resultados, a enfrentar a pressão do mercado, a trabalhar com poucos recursos, produzindo os melhores resultados. Porque essa é a tendência no mundo. Então, cada vez mais temos menos recursos à nossa disposição. Se você tem um profissional acostumado a trabalhar com muitos recursos,
ele não vai saber lidar com esse cenário, vai ter muita dificuldade e automaticamente ele vai acabar capitulando. Então, cuide disso. Qual o tipo de pessoa que você está atraindo para a sua companhia e qual o cenário, o ambiente que você tem a oferecer. Elas estão preparadas para isso? Qual pessoa você levaria para enfrentar com você o deserto do Saara? Alguém que não suporta elevadas temperaturas? Lógico que não. Joel, o que podemos comentar sobre o terceiro fator, que são as vendas? Bom, se você não tem volume de vendas e vendas com qualidade, você não tem um negócio. Porque o volume de vendas, ele testa o quanto o seu negócio é aceito pelo cliente, é aceito pelo mercado. Se você tem um volume baixo, como é que você vai proporcionar o crescimento que você precisa? É absolutamente impossível. Então, busque agressivamente o volume de vendas. Por que agressivamente? Porque esse agressivamente significa uma busca dinâmica, proativa, não aguarde a venda. Vá em busca do resultado que você quer alcançar. Muito bem, vamos para o intervalo. Na sequência, no segundo bloco, a gente continua essa entrevista com o professor Joel de Souza. Quadra Construtora apresenta Fontaine d'Or Residence, o lugar perfeito para quem é muito especial. 3 e 2 quartos com suíte e lazer completo na Gleba Palhano. Quadra, é bom para morar, é bom para investir. Há 18 anos, atendendo com qualidade e rapidez, a Arte Brinde inova com uniformes profissionais, camisetas polo e tradicional, camisas com padrão grife e uniformes de fábrica. Além, é claro, de uma linha completa de brindes. Faça uma visita e confira as novidades. Você vai se surpreender. www.artebrinde.com.br. Fone 3327-6751. Te espero de portas abertas pra te ver feliz todo dia. Aqui a magia é certa e a sua alegria é a nossa mania. Aqui tem de tudo, onde é mais fácil comprar. Perto de tudo, este é o seu lugar. Shopping Quintino, cada dia mais você. Seu espaço, sua conquista, seu mundo. Nós sabemos que nesse sonho tem muito mais do que metros quadrados. Raul Fulgêncio Lopes, você deseja, nós ajudamos a realizar. Sua sorte está preparando para você. Participe da promoção Mais Sabor, Mais Sorte da Gingin Wok. Você concorre a um kit para deixar sua casa do jeito que você sempre quis e a mais de 60 máquinas de café expresso. Peça uma refeição, mais bebidas, sobremesa e participe. Quadra Construtora apresenta Fontaine d'Or Residence, o lugar perfeito para quem é muito especial. 3 e 2 quartos com suíte e lazer completo na Gleba Palhano. Quadra, é bom para morar, é bom para investir. Era o que faltava. John Harris Sherwood, do estado de Nevada, que mora em uma cidade próxima a Las Vegas, tentou fazer um seguro contra a traição de sua mulher. Não conseguiu, porque pelos cálculos da seguradora, olhando a foto da mulher bonita, ex-coelhinha da Playboy, olha onde o cara se meteu. O custo seria de $1 milhão para segurar. A seguradora aconselhou o cara, disse, cara, ou troca de mulher, melhor você pedir divórcio, troca de mulher, ou fica junto dela o tempo todo e gasta esse dinheiro com ela. Porque é $1 milhão de seguro. É com você. Muito bem, se você está gostando dessa entrevista com o Joel, quer ouvir o Joel de novo, Militão e Militão, tem a entrevista do Joel lá no Facebook, aproveite. Aí você vai ter essa entrevista detalhada, né? Que você perdeu alguma coisa, recupera lá. Muita gente, aliás, está assistindo o programa também pela internet, pelo Facebook. E voltamos a conversar com o Joel de Souza.
Antes, porém, quero lembrar, tem um recado do pessoal da Arte Brinde. Há 18 anos, atendendo com qualidade e rapidez, a Arte Brinde inova com uniformes profissionais, camisetas polo e tradicional, camisas com padrão grife e uniformes de fábrica. Além, é claro, de uma linha completa de brindes. Faça uma visita e confira as novidades. Você vai se surpreender. www.artebrinde.com.br, fone 3327-6751. Agora sim, voltamos a conversar com o professor Joel de Souza, na série Pensamento Empreendedor, a gestão da excelência, os 5 fatores que ele está falando hoje para a gente aqui. Joel, a qualidade das vendas deve ser analisada frequentemente? Não adianta você fazer venda se essa venda não representa a margem que você precisa para sustentar o seu negócio. Obviamente, você tem que fazer uma análise semanal da qualidade das vendas que estão acontecendo. Elas estão acontecendo com a margem suficiente para rentabilizar o seu negócio? Vender preço não sustenta o negócio. Temos que fazer a venda, mas uma venda que permita que o negócio mantenha o seu patamar de rentabilidade e, se possível, que aumente esse patamar. E, professor Joel, o que é que pode se dizer sobre o lucro? Qual é a sua opinião? Sempre dissemos aqui que o lucro não é tudo, mas é o que realmente importa. Então veja, se você falar do seu negócio e contar só sobre as vendas, não é suficiente. O que vai manter o seu negócio é o nível de lucratividade. Negócio sem lucro não funciona. Existe um ditado que diz assim: lucro pequeno não quebra ninguém. Olha que interessante. Lucro pequeno não quebra ninguém. Mas não quebra por quê? Porque é lucro. Entende isso? No final, você teve algum lucro. Prejuízo pequeno quebra todo mundo. Entende? Prejuízo pequeno quebra todo mundo. Por quê? Prejuízo hoje, prejuízo amanhã, prejuízo depois, no final você não resiste. Então você tem que ter foco no lucro. Toda vez que você for fazer um comentário sobre as suas vendas, veja se você possui informação suficiente para fazer um segundo comentário sobre a sua rentabilidade, sobre o seu lucro líquido. Se você sabe falar das vendas, mas não sabe falar do lucro líquido, tem alguma coisa errada. Joel, ainda existe o conceito de lucro bruto? Não existe mais. Não adianta você querer falar de lucro bruto, isso não existe. O que existe é o lucro líquido. Nós vamos ter 2 focos em termos de margem. A margem de contribuição. Dentro da margem de contribuição, você deverá suportar, com a sua margem de contribuição, os gastos fixos, os impostos antes do lucro líquido e o lucro líquido. Dentro da margem de contribuição. A margem de contribuição tem que prover esses 3 elementos: os gastos fixos, o imposto antes do lucro e o lucro líquido. Então você cuida muito bem da margem de contribuição e do lucro líquido. Margem bruta, para nós, não existe. E professor Joel, o quarto fator é o capital de giro. Quão importante ele é? Exatamente. O capital de giro é comparado ao oxigênio. Se você tem oxigênio, você permanece vivo. Se você não tem oxigênio, você está morto. Então, se o seu capital de giro está numa contagem regressiva, o seu oxigênio também está numa contagem regressiva. Então, cuide do capital de giro. Algumas pessoas entendem que é simples. O capital de giro é uma matéria simples. Não é. É complexa, é uma matéria profunda. Tem vários impactos dentro de uma companhia. E capital de giro tem uma vantagem. É um processo matemático. Então, não precisa ter fé. Eu acredito no capital de giro. Eu já não acredito no capital de giro. Não existe ateu de capital de giro. Se você tem, ótimo. Se você não tem, a consequência é líquida e certa. Então, isso é uma decisão lógica, não apenas uma decisão estratégica. O quinto fator, qual que era mesmo, João? O quinto fator é esse, né? Porque falamos de gestão, começamos falando de pessoas, das pessoas fomos para a gestão, da gestão para as vendas, das vendas para o lucro. O quinto é o fator. O lucro é capital de giro. O capital de giro. O capital de giro é o alicerce, é a base
do negócio. Começou o negócio com pouco capital de giro ou capital de giro insuficiente, saiba que o seu alicerce é frágil. Não queira erguer um prédio porque você não tem alicerce para isso. Semana que vem tem mais, continua a série, né? Pensamento empreendedor, a gestão da excelência. Certamente com mais dicas, sugestões, orientações que possam contribuir para o sucesso do seu negócio. Vamos falar um pouco de mercado e economia. Tem essa aquisição do BTG Pactual. BTG Pactual agora fez uma aquisição daquela massa falida do Bamerindos por mais de 400 milhões. Qual que é o foco? Os créditos tributários que podem ser utilizados para amortizar, para reduzir a base de cálculo da tributação do banco do BTG. Então, vários ativos do BTG serão transferidos para uma nova instituição para que possam usufruir. Então, até hoje, o Bamerindos rende assunto no mercado financeiro. Não é brincadeira, né? Tem mais alguma... Nunca é demais dizer que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso tomou o banco Bamerindos do seu presidente José Eduardo de Andrade Vieira. Essa que é a verdade. Aliás, não só o Fernando Henrique, ele e o Pedro Malan. Diga, Marcelo. E com relação à economia, João, qual é o quadro que você está vendo aí? Localmente, infelizmente, duas grandes companhias que já fizeram muito sucesso passaram do ponto em termos de endividamento e agora estão encerrando suas atividades. Marcas famosas, conhecidas, estão fazendo aí uma tentativa de vender essas marcas, mas é muito difícil no estágio que a companhia está, já contaminou essas marcas, é difícil isolar esse ativo agora, estão encerrando. O que eu quero dizer com isso? Lembram-se, quando falamos aqui que o teto para o endividamento é 3 vezes o seu faturamento mensal? Se você fatura 10 milhões por mês, você não pode ter mais do que 30 milhões em dívidas. Senão, você não consegue vencer essas dívidas. Você consegue mudá-las de lugar. Tira de um banco, passa para o outro, tira de uma operação, passa para outra. Ou divide entre as operações. Mas não consegue amortizar. Então, respeite esse teto. 3 vezes o seu faturamento mensal. Não passe disso. Isso também é um processo matemático. Se passar disso, terá que aumentar em muito as suas vendas e a sua rentabilidade. Do contrário, vai ter que liquidar a sua operação. E aí, quando liquida por um valor muito abaixo, né? Muito inferior, perde demais, às vezes não consegue realizar nenhum resultado. Então, fique atento. E muitos entendem que sabem administrar suas dívidas quando não sabem e deixam passar do ponto. E aí perdem o negócio. Não perdem só com a dívida, perdem o negócio. E aí o prejuízo é sistêmico, não é isolado. Então isso deve ser visto, é importante. Uma consultoria nessa hora ajuda muito. Por isso que a Abílio Diniz não anda sem o seu consultor Galeazzi. Joel, é o caso da Petrobras, né? A Petrobras na madrugada de hoje, como se fosse uma boate terminando um show, apresentou o seu balanço e retirou do balanço o prejuízo de 88 bilhões de reais, quase 30 bilhões de dólares. Está enganando o acionista, enganando o mercado mundial. Bom, veja, enganando o povo brasileiro. Falamos aqui há algumas semanas de uma coisa chamada governança corporativa. Se observar a publicidade atual da Petrobras, está falando o quê? Vamos criar agora regras de governança, de compliance, para melhorar a transparência da companhia. Agora é tarde. Agora já foi, o prejuízo já aconteceu. Então, imagine a posição daqueles que pegaram o dinheiro do FGTS e compraram as ações da companhia. Estão amargando prejuízos superiores a 50%. Então, entendo que cabe uma reflexão ao governo em relação a isso, porque o prejuízo está afetando milhares de investidores que possuem esses papéis. E alguns estão dizendo, já é o momento de comprar? Espere, temos mais notícias ruins. Mais notícias ruins significam que o papel vai continuar caindo. João, para encerrar vamos falar agora do Instituto Real. O Instituto Real prepara de forma inédita a abertura de uma startup a partir de abril em Nova York.
tivemos essa oportunidade, criamos um produto, vamos falar em breve dele, recebemos um convite e vamos para esse desafio. Vamos até Nova York em abril, começar os processos burocráticos para a abertura de uma startup lá. Isso significa que devemos continuar arrojados, destemidos, denodados e enfrentando novos e maiores desafios. Obrigado por tudo, uma excelente noite a todos. É isso, professor Joel. Bola para o mato, não, bola para frente. Que o jogo é de campeonato mundial, globalizado, né, professor? Com certeza. É isso. Obrigado, professor Joel de Souza, obrigado, Marcelo. Obrigado, meus amigos. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Boa noite.